Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E nesta noite especial, vamos fazer uma roda de conversa em homenagem ao nosso querido bispo profeta Dom Antônio Fragoso. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Para esta conversa especial desta noite, nós temos 3 convidados especialíssimos, muito queridos de todos nós, que vêm participar conosco dessa roda de conversa para falar do nosso querido bispo Dom Fragoso. Então eu convido aqui para a nossa sala Zé Vicente, Ana Lúcia e Alder. Eu quero inicialmente convidar o Zé Vicente para falar um pouquinho para nós, para dar uma boa noite. Aliás, vamos fazer assim, vamos cada um abrir o microfone e dar boa noite a cada participante aqui dessa noite conosco, e depois eu introduzo o que eu quero conversar com cada um de vocês. Vamos lá, gente. Boa noite. Essa noite para mim está sendo muito especial. Jamais eu imaginaria estar passando por esse momento de tanta felicidade, de encontrar pessoas que voltam ao passado e resgatam essa história tão linda que a gente viveu, que a gente foi quem promoveu naquele tempo, como o Zé Vicente, o João Fragoso, e você, Daniel, agora dando esta força para a gente continuar, porque na verdade a gente não parou, só em lugares diferentes, formas diferentes, mas estamos fazendo o mesmo processo e o mesmo trabalho, acreditando do mesmo jeito. Muito obrigado, Ana Lúcia, bem-vinda. O Zé Vicente aqui trazendo essa imagem, espero que vocês visualizem, dê para decifrar, é a imagem foto do Dom Fragoso comigo na casa dele, em João Pessoa. Boa noite, Dom Fragoso, boa noite, João Fragoso. O espírito de Fragoso está aqui nessa noite, nessa live, nesse momento, e nos dias e na nossa caminhada. Isso é o que é mais importante. E viva esse dia 12 de agosto, que é uma trindade. É seu, Fragoso, mas é do seu grande companheiro de espiritualidade, de causa maior, de missão, Alfredinho, e da nossa Marte, querida lutadora paraibana, Margarida Alves. Então, aos três, essa trindade tão próxima desse tema de hoje, essa saudação humilde e de gratidão. Boa noite, querido amigo João Fragoso. Hoje, João Fragoso revela exatamente neste 2 de julho de 1944, Dom Fragoso estava a ordenar-se presbítero de nossa igreja. Então, foi João que lembrou a data de hoje, aqui em saúde também. Cumprimento a todos e a todas por essa iniciativa belíssima da parte de Daniel de provocar essa roda de conversa. Olha, já uma novidade aqui que eu não sabia. Para vocês saberem, hoje esse programa está sendo exibido no dia 12 de agosto de 2024, celebrando a Páscoa de Dom Fragoso. Mas o dia que nós gravamos esse programa foi no dia 2 de julho, data da ordenação de Dom Fragoso. Olha como é que o Espírito traz sempre coisas boas para nós, e que a gente não tinha, de fato, programado essa gravação pensando nesse fato, e a gravação aconteceu exatamente no dia da ordenação de Dom Fragoso. Maravilha, Audi. Bom saber. Olha, quero aqui agradecer ao Zé Vicente, que concedeu os direitos autorais para a vinheta do nosso programa Conversas de Paz e Esperança. Então, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, todas as pessoas que acompanham o nosso programa acompanham a sua música, Zé Vicente. Agradeço por isso. E eu quero começar a gente fazer a conversa sobre Dom Fragoso contigo. Pois bem, eu que agradeço a você também, fico feliz que a música esteja no lugar certo, sempre nesses momentos de diálogo, de esperança, de paz, e um programa muito especial. Você sugeriu, Daniel, que a gente possa proclamar aqui esse texto que tem uma linguagem muito emocional, muito forte, para mim foi assim dizer, e seguiu uma linhagem que é a que eu fui chamado de poesia, do poeta popular. E vamos lá, você vai me ajudar intercalando os parágrafos.
Como dizer-te, num poema testemunhal, meu irmão de fogo e de riacho verde abençoado, da Da, terra cabocla da Paraíba, chegaste ao velho sertão cearense, assim como meu pai biológico, Zezinho Paraibano, que neste 2024 faz 100 anos do nascimento do seu conterrâneo. da família numerosa, escassez material, fé pura, feito seiva sagrada de resistência, e muita profecia na veia chegaste entre nós, pelos umbrais diocesanos da então criada Diocese de Crateús, no caboclo estado do Ceará, naquele histórico agosto de 1964. E seu testemunho, seguindo o texto, inspirou 20 anos, povo em marcha, construindo um mundo novo, transformando a sua igreja, viva a força deste povo. Chuva nova do Espírito fez brotar em Crateús, na alma do povo pobre, semente de fé e luz. Um pastor feito profeta, Dom Fragoso, irmão, chegou, que o tempo está chegando e Deus de nós se lembrou. Vieste ungido pelos olhos perfumados e recriados do Vaticano II, em cortejo com teus irmãos bispos, em aliança de irmandade e martírio, celebrada no Pacto das Catacumbas, na tumba da Marte Domicília, dos primeiros séculos do cristianismo. A paixão ardente pela causa maior das multidões empobrecidas e oprimidas ardia já na tua alma. A inquieta brisa de militância da ação católica soprava em teu coração, na direção do povo camponês, despossuído de terra, teto, direitos sociais, organização eclesial comunitária e participação cidadã. Humilde, amoroso, alegre, teimoso, chegaste rompendo qualquer laço proposto pelas elites privilegiadas do interior do Ceará, tão comum ao clero daquelas épocas, daqueles tempos. Deixastes na sacristia da catedral distintivos vistosos de bispo e paramentos pomposos. Trocaste a batina cheia de botões púrpura pelos trajes simples de qualquer sertanejo comum. O palácio episcopal transformaste em centro de todas as instâncias de serviços pastorais, catequéticos e administrativos, indo morar numa casa igual às demais, no bairro São José. E assim seguiste, meu irmão, abrindo caminhos de luminosa esperança nas terras dos Indamuns, nas serras da Mata de Monsenhor Tabosa, nas caatingas e várzeas desertas de Independência, na majestosa chapada da Ibiapaba, nas vielas de cada uma das cidades que formam e formaram a geografia da Diocese de Crateús. O teu anúncio não era teu, amigo Dom. Foste porta-voz do pastor de Nazaré, que daquela sinagoga, na reunião judaica do sábado, proclamou, com atualidade eterno, o oráculo de Isaías. Boa notícia aos pobres. Vamos juntos. Libertação aos presos. Recuperação da vista aos cegos. Liberdade aos oprimidos. Tempo da graça do Senhor. E foram mesmo 34 anos de muita graça, com perseguições, é claro. Milhares e milhares passaram a enxergar bem os seus direitos e sua missão numa nova e maravilhosa caminhada. Muitas mulheres e homens nasceram para serem animadoras e animadores de comunidades. A igreja viva nos rincões e bases do campo e periferia das vilas e cidades. Lavradores e lavradoras se juntaram em sindicatos, associações comunitárias, padres e religiosas formaram pequenas comunidades, vivendo em casas paroquiais abertas a quem chegasse buscando uma ajuda, um abraço,
um jeito de somar na missão de todos nós. Não foram poucas as pessoas que vieram de longe para aprenderem e compartilharem saberes com o povo sertanejo. E nós, poetas, poetisas, cantadores, cantoras, atores e atrizes, artistas das cores, dos sabores, fomos tocados para somar contigo, dom do povo e do mundo, Fragoso, nosso Batista, para uma grandiosa celebração do pão em todas as mesas. Da terra a todo povo lavrador, da utopia libertária e fraterna em cada coração. Foi tudo tão marcante que ainda hoje, quem passar por aqui, no Ceará, neste chão de Crateús e do meu peito, verá que não minto, ao apontar com meu dedo de poeta as pegadas vivas do Mestre Jesus por teus passos entre nós. Alguns anos e muitas luas já se foram e nos distanciam dos dias de paixão e Páscoa, quando viveste em corpo físico, querido irmão Antônio Batista Fragoso, como nosso dom daqui, mas também do mundo, de nosso Deus grande e pequeno, porque fostes, és e será do fogo do amor, que não se apagará, da profecia que não se calará jamais. Assim seja, meu inspirador da utopia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo na rua sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmãos e de mães, reinado do meu povo. Essa foi a poesia de Zé Vicente, ofertada para Dom Fragoso, para esse dia da sua Páscoa, e que está escrito aqui no livro Dons da Profecia. Então, quem quiser reler essa poesia, você pode adquirir de graça esse livro. E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês acessam mais tarde. Mas muito obrigado, Zé Vicente, por essa contribuição belíssima com esse poema, Dom Fragoso. Quer dizer que você conviveu com o Dom Fragoso, é isso, Zé Vicente? Durante um tempo. É tão linda, é tão marcada de emoção, que só quem conviveu com ele é capaz de escrever uma obra tão belíssima quanto essa que você escreveu. Diga para mim. Pois é, eu acho que vocês que me ouviram, estão agora nessa sintonia, sabem que cada palavra dessa, ela vem de um testemunho de quem esteve tão próximo e jamais se apartará, se ficará longe. Eu não sinto Fragoso longe, porque é um espírito de profecia que também me chama a cada instante para ser porta-voz. Né? Então, está em Crateús há 2 dias atrás, que eu estou falando como se fosse hoje, no 12 de agosto, participar das celebrações dos 60 anos da Diocese, nesse 10 de agosto de 2024, é de fato dizer para todos os meus irmãos e irmãs de Crateús e do mundo que nos acompanha, que você, Fragoso, me deu a lição de amor, de acolhimento e de cumplicidade. Eu sei que costurei com vocês em Crateús uma aliança com a Diocese de Iguatu, onde eu nasci, e que não abriu mão de eu viver em Crateús, mas sendo de Iguatu. O velho bispo, que eu quero trazer para perto dessa homenagem ao Fragoso, pela mansidão e por ter sido o último padre conciliar a falecer em dezembro de 2019, Dom José Mauro Ramalho de Alarcões Santiago, primeiro bispo de Iguatu, e foi o último padre conciliar a morrer no Brasil, daquele que participou das 4 sessões do Concílio Vaticano II. Então, eu acho que essa aliança entre nós, nas mesmas regiões que se irmanam, a Diocese de Crateús, quando foi criado, veio paróquia de Tauá, paróquia de Parambu, que eram de Iguatu, veio para a Diocese de Crateús. E esse filho da Diocese de Iguatu foi acolhido para também viver
e testemunhar. E para mim a sua receita, Fragoso, que está no meu ouvido, no ouvido da alma de poeta, é tão atual. Nunca esqueci que você dizia para as pessoas que iam fazer palestras, iam dar cursos para a gente, retiro. Meus irmãos, falem simples. Quando vocês falam simples, os que não estudaram entendem e os que estudaram entendem. E soa ao meu ouvido, Zé Vicente, cante simples. Quando você cantar simples, os pequenos, os que não estudaram, entenderão e cantarão juntos, porque é para alimentar a luta e a causa que a poesia nascida nesses sertões existe. E eu sou feliz por isso, e eu quero dizer que, trazendo esse poema, também nessa noite, a estrofe que falta para dizer assim, falar de você é trazer o Alfredinho junto, hoje na igrejinha de São Francisco, como na Catedral de Crateús, está o espírito de vocês, estão os espíritos, força, o testemunho vivo, sempre como fonte, mas também está a partezinha física do corpo de vocês, que se fez corpo na terra do sertão de Crateús, e nos desafia, nos interpela e nos encanta sempre. E em nome seu também, lutadora que foi celebrada naquele ano que eu estava, foi assassinada naquele ano que eu estava em Crateús, naquele 12 de agosto, Margarida Alves, dizendo que compor o pastor, compor o peregrino missionário do amor dos mais lascados, mais pobres, é compor também com o martírio, com a entrega da vida e do sangue pela causa dos oprimidos. Assim seja, eu não tenho mais nada a dizer, porque eu acho que vocês, Ana e Alder, vão somar comigo no seu olhar, na sua experiência. Isso é o que é mais lindo. Gratidão. Muito obrigado, Zé Vicente. E eu olhando aqui a tela, me veio uma recordação neste momento do meu querido bispo, que faleceu já, o cardeal Dom José Freire Falcão. Incrível que pareça, foi ele que me apresentou Dom Fragoso. Todas as vezes que eu me encontrava com ele, desde o tempo de seminarista, ele dizia que Dom Fragoso era uma inspiração para ele. Ele sabia da questão da minha opção pelos pobres, ele dizia, essa opção de igreja, da opção pelos pobres, é uma opção corajosa, que Dom Fragoso tinha a coragem, a ousadia de tê-la. E ele fazia isso com simplicidade, fazia isso com muita espiritualidade, e ele fazia que a gente percebesse que as coisas aparentemente complexas, elas fossem muito simples. E assim era o testemunho e a profecia de Dom Fragoso. Dom Falcão me apresentou a Dom Fragoso, é incrível que pareça. E o Dom Fragoso permitiu que eu conhecesse Ana Lúcia. Eu queria passar a palavra para Ana Lúcia, para que ela me contasse a respeito da relação com ele. Infelizmente, eu não pude conhecer de perto Dom Fragoso, né? A distância, e também eu venho de uma geração que não conseguia alcançar e ver pessoalmente alguns bispos queridos que eu tenho grande admiração, que sempre foram inspiração para a minha vivência cristã, dentre eles Dom Fragoso, por isso quis que ele estivesse no livro também. Ana Lúcia, conte, fale de Dom Fragoso para nós, da sua experiência, da sua vivência com ele, de tudo que você aprendeu e aquilo que você disse, né, das coisas que você continua a realizar sobre a inspiração desse querido bispo profeta, presente na caminhada nos dias de hoje também. Primeiro eu queria me apresentar, que eu estou aqui nesse chão, que é a paróquia de São Sebastião, da Diocese de Crateús, onde atualmente eu estou no Instituto Padre Alcides Prestes. É um momento, assim, muito forte, porque eu vou voltar aos meus primeiros meses de vida. Dom Fragoso, quando veio para a Diocese, eu tinha 6 meses de idade. E meus pais foram de Monsenhor Tabosa para Crateús de caminhão pau de arara, junto com todas as pessoas que foram para esse momento da chegada de Dom Fragoso. Eu com 6 meses de idade, me levaram. Então, logo assim que Dom Fragoso chegou na Diocese, já começou o movimento para as comunidades eclesiais de base, e meus pais se envolveram muito. Por sinal, meu pai e minha mãe eram animadores, junto com outros animadores aqui da região. Na época, a gente morava no interior do município. E foi uma experiência muito bonita, porque eu me criei dentro desse trabalho de comunidades. Eu nasci, bem dizer, 6 meses, começou e aí fui. Com o passar do tempo, eu era muito próxima da equipe paroquial, da paróquia, por conta do papai ser animador, e a gente vivia essa experiência de comunidades eclesiais de base, com os outros animadores, uma experiência muito rica. O nosso contexto social da época era muito difícil, porque era uma realidade de sertão e serra, muito dura, sem chuvas,
o povo era muito empobrecido e também não havia muita clareza sobre os seus direitos. Era tempos de ditadura militar, nesse período que eu comecei a crescer e acompanhar o trabalho dos animadores. Bom, e aí Dom Fragoso começou a visitar as comunidades, as paróquias, visitas pastorais e visitas mesmo normal. E daquelas visitas, ele trazia uma mensagem de muita esperança, de muita força. E aquela visita deixava o povo muito animado. E ali se construía muita coisa. Muitas ideias iam surgindo de organizações comunitárias, para participar do sindicato, para a organização da terra, os seus direitos. E essas coisas todas iam acontecendo em toda a diocese de Crateús. Não era também só na minha paróquia, mas em toda a diocese. Era um tempo de muita esperança. O envolvimento nessas atividades me levou a me tornar catequista, logo cedo. Mas, com o tempo, passando um tempo, eu fui convidada para participar, para ser secretária paroquial, por a equipe paroquial de Monsenhor Tabosa. E aí, quando eu fui convidada para fazer parte de ser secretária paroquial, eu tive uma experiências muito ricas de conviver diretamente com Dom Fragoso. Porque quando houve uma época que houve a mudança de padre Geraldinho era o pároco, e aí ia passar para o padre Alcides. Nessas alturas do campeonato, Dom Fragoso avisou que vinha para fazer a despedida e também a posse. Os dois combinaram antecipadamente e fizeram num domingo anterior essa despedida. E o que aconteceu? Padre Geraldinho saiu e Padre Alcides ainda não tinha chegado. Estava num encontro da Caritas, aí em Brasília. E nessas alturas eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei assim, sem chão, de saber que ele ia chegar e os padres não estavam, como é que ia ser? Para nós, com os animadores. Então eu escrevi uma carta para ele, pedindo para ele não vir, deixar para vir só quando o pároco novo tivesse. E aí expliquei o motivo. Ele respondeu imediatamente, dizendo que não, que agora que ele vinha mesmo. E veio, e ao chegar, que a gente acolheu, ele foi logo explicando que a gente não precisava ficar preocupados, porque ele não ia fazer nenhuma mudança, mas ia respeitar toda a caminhada que já vinha acontecendo, e que logo queria conversar comigo para a gente ver como estava a situação paroquial, certo? Isso foi assim, uma conversa muito boa no final de tarde, onde eu passei para ele todo o trabalho pastoral, como também do campo financeiro, como a paróquia se encontrava. E naquela conversa, foi interessante algo que eu deixei escapar no início, era para mim já ter falado, mas eu vou voltar a isso, porque eu só tinha 8ª série. Ele perguntou para mim, diante da nossa conversa, qual era a minha formação. Eu respondi que eu tinha 8ª série e já estava me dando por satisfeita, porque eu já tinha 2 empregos, precisava mais estudar. E ele, não, minha querida, de jeito nenhum. Você jamais pode parar de estudar. Você não pode fazer isso, para o seu crescimento. E ele foi de uma postura, de uma posição tão agradável e ao mesmo tempo forte, que ele me convenceu que eu deveria voltar a estudar. Por esta razão que hoje, eu, graças a Deus, me formei em pedagogia. Foi a partir dessa nossa conversa, dessa parte. Nesse mesmo intervalo aí, nesse mesmo período que ele passou em Monsenhor Tabosa, a gente tinha que ir para umas comunidades. E o carro da paróquia tinha sido comprado recentemente. Eu não sabia dirigir muito ainda, só mesmo dentro da cidade. E aí eu perguntei para ele, Dom Fragoso, nós vamos amanhã no seu carro? Ele, não, no carro da paróquia. Eu falei, então o senhor vai dirigindo? Ele falou, não, você. E eu falei assim, mas eu não sei. Ele disse, mas você aprende. E nós temos um município muito cheio de ladeiras, de dificuldades, estradas de chão, muito difícil. Mas a gente foi, e o mais incrível, quando chegava no pé de uma ladeira, ele fazia assim, ele dizia, na dúvida, não ultrapasse. Portanto, você bote logo uma primeira, porque não há perigo do carro voltar. E assim, eu consegui vencer todo o caminho, chegar ao destino que a gente foi. E naquela viagem a gente conversava muito, foi muito interessante, muitas experiências ele me passou. E no encontro com as comunidades, nós visitamos horta, visitamos os trabalhadores, visitamos assentamentos. Foi uma experiência rica, muito rica. Sempre ele motivando. Em nenhum momento, Dom Fragoso deixava que as pessoas ficassem desanimadas. Ele ouvia o sofrimento, mas ele sempre tinha uma luz para dizer, motivar a não desistir, mas a luta, que a gente lutando, a gente vencia. E depois a gente volta, e na volta eu fiz
uma barbeiragem, como a gente chama. Deixei o carro morrer dentro de um poço de lama. E na hora que isso aconteceu, ele desceu do carro, muito rápido, arregaçou a calça até o joelho, e aí falou assim para uns trabalhadores que tinham próximo: meus companheiros, venham aqui, vamos dar uma força para esta moça que desatolar o carro aqui desse buraco. E foi bem rápido, assim, ele também ajudou, e nós conseguimos tirar o carro, sem problema. Então, eu tenho, assim, uma experiência muito viva da convivência com ele. Também tive uma oportunidade de participar da coordenação diocesana de catequese junto com ele, coordenando a catequese diocesana. E era muito interessante. Ele sempre tinha muita simplicidade, ele sempre deixava primeiro todos os leigos falarem, depois é que ele tomava a palavra, e nesse mesmo nível de motivação, de fé, porque ele era um homem movido pela fé, ele sempre dizia: não deixem apagar a luz da fé que Deus acendeu na consciência de vocês. Então, era sempre unindo a fé com as nossas atitudes, com o nosso serviço, com o trabalho na comunidade, com o trabalho das mulheres, com o trabalho das mesenheiras, dos grupos de pessoas que trabalhavam com remédios popular. Tudo isso fazia sentido e ele valorizava, entende? Era uma catequese viva. Era um tempo em que a gente, com certeza, tinha muito sofrimento, mas tinha muita força e união. E isso fazia com que a diocese fosse muito forte. Nós éramos muito fortes na caminhada. Eu, sinceramente, Daniel, tenho ao Dom Fragoso um respeito muito grande pelo trabalho que ele deixou, que ele plantou, que ele semeou, o legado dele, numa visão humana, de uma pastoral que fazia as pessoas se incluírem. Ninguém era excluído, mas todos eram incluídos. E tinha uma gratidão tão profunda que nos inspirava a convivência fraterna, os grupos, as comunidades. Era algo assim que a gente vivia de verdade, de verdade. E, assim, o final dessa reflexão, a importância para mim é manter viva essa missão, certo? Dom Fragoso, para mim, mantém-se vivo. O Zé Vicente, como é um poeta, ele faz de uma forma muito bonita, muito romântica. Eu não sou muito poeta, mas para mim também é algo assim, tão vivo, uma pessoa tão coerente, um verdadeiro discípulo. Dom Fragoso foi um discípulo de verdade, certo? Que deixou para nós um legado muito grande. E com a minha convivência com Dom Fragoso, moldou isso na minha vida, na minha visão, no meu jeito de viver, compreendeu? O meu compromisso continua na comunidade, com a justiça social, no Instituto Padre Alcides. Eu não posso deixar que essa chama que ficou acesa na minha vida, na vida da minha família, dos meus pais, dos meus amigos animadores, que eu convivi e vivi, e que ainda tem muita gente que teve essa mesma experiência, morra. A gente precisa levar em frente. E por isso que no Instituto nós temos uma pegada muito forte no resgate das plantas medicinais, ajudando a resgatar, fazer o uso das plantas, os quintais produtivos, que faz com que a gente possa ter uma alimentação melhor, de qualidade. Também nas caminhadas, nas romarias, nas lutas por direitos, os direitos que agora está tão complicado de se enfrentar, mas a gente não pode deixar morrer essa luz que Dom Fragoso deixou na nossa vida. E nós fazemos esse trabalho no Instituto com essa visão, com essa vontade de continuar tudo aquilo que foi deixado por Fragoso nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer. É algo muito forte e que continua vivo na Eucaristia, na nossa casa, no dia a dia. E Padre Alcides, que foi também um discípulo de Fragoso, que veio para o Nordeste, também por conta de Fragoso, chegou na diocese e ficou 30 anos morando aqui em Tauá, depois Tamboril, e depois Monsenhor Tabosa. Deixou lá o sul, deixou tudo para viver aqui, e esse legado desse povo, como Alcides, como o Padre Helênio, foi vigário-geral, Padre Eliésio, Alfredinho, todos esses que já não estão mais conosco, mas foram pessoas que transmitiram para nós o verdadeiro sentido da fé, do batismo. Nosso batismo continua vivo, certo? No acolhimento aos mais fracos, aos mais pobres, e as pessoas que realmente não têm em quem se agarrar. Então, é aí que a gente deve estar. E eu agradeço, viu, a você, Daniel, por essa oportunidade, por a gente poder compartilhar essa história. E eu convido para a leitura do livro Dons da Profecia,
para conhecer mais sobre Dom Fragoso, sobre o seu legado e sobre os outros bispos que também tiveram papéis tão importantes neste Brasil. E que nós precisamos novamente de bispos assim, né? Para que a gente possa dar uma virada na chave, certo? Precisamos urgente. A justiça tem que acontecer. A vida continua muito renegada. E a gente tem que fazer acontecer. O ressuscitado não pode morrer dentro de nós. Ana Lúcia, que testemunho bonito. Você acha que hoje é um dia de muitas emoções, porque vem a poesia do Zé Vicente, comentário, o testemunho dele, agora vem esse seu testemunho, quer dizer, você falou com a alma, falou como alguém que viveu e conviveu com ele, e sabe exatamente a importância, o significado que ele teve e tem para a Igreja do Brasil e do mundo. Ele como alguém que foi partícipe do Concílio Vaticano II, mas que impregnou o espírito do concílio profundamente na vida da Igreja do Nordeste, da Igreja do Brasil. Foi um homem que defendeu direitos, mas que esteve presente ao lado dos pobres, que deu voz e vez às mulheres e aos homens. Os leigos e leigas tiveram protagonismo na Igreja de Crateús, na ação pastoral, e que ele, de fato, foi um homem de esperança. Quer dizer, todos esses elementos que já é conhecido de todos, ao você fazer essa narrativa da convivência, da experiência pessoal que você teve, irradia a nós hoje essa presença de Dom Fragoso. Embora hoje já comemoramos 18 anos da sua Páscoa. Hoje, 12 de agosto, quem diria, já se passaram 18 anos da sua Páscoa. Olha, Ana Lúcia, eu tive a grata oportunidade de conhecer o irmão de Dom Fragoso, também assim como eu te conheci, através de comunicação por WhatsApp, através de ligação telefônica, através de mensagem. Eu conheci João Fragoso, o irmão caçula. Olha que alegria! Como você disse, era como se eu estivesse vendo Dom Fragoso. Mas eu aprendi tanto com João Fragoso, não só por aquilo que conversamos, mas também por aquilo que ele escreveu. Ele nos trouxe uma grata surpresa quando eu pedi para ele escrever no livro, e quem quiser acompanhar o livro, olha só, aqui embaixo está passando, pela Editora FI, você entra no site, entra nesse link, e você consegue abaixar o livro gratuitamente no seu computador, ou se você quiser o livro impresso, você pode encomendar, a editora manda para a sua casa tranquilamente. Mas no livro, quando o João Fragoso escreve, ele nos traz um retrato de toda a família Fragoso. Você consegue atravessar, assim, fazer um traço biográfico. Parece um texto bíblico. Parece um texto bíblico, a escrita de João Fragoso, na hora que ele faz a narrativa da família Fragoso, de todos os irmãos. Belíssimo texto. O João Fragoso não pode estar conosco aqui no ar para falar com a gente. Ele, na gravação, está aqui no estúdio acompanhando, e eu fico emocionado em ter a presença dele aqui com a gente. Mas ele nos apresentou o Alder, um grande amigo e companheiro que também conviveu com Dom Fragoso, e que eu gostaria de passar a palavra para o Alder, para que nos fale desse querido bispo profeta, que tanto nos anima na caminhada até nos dias de hoje, com muita paz e com muita esperança. Alder, por favor, fale para nós a respeito do nosso querido bispo profeta. Essa trajetória tão densa do nosso querido amigo Dom Fragoso, muito tocado com aquilo que já foi compartilhado desde a poesia de Zé Vicente. Quem a lê vai observar que ele percorre toda a trajetória de Dom Fragoso na sua poesia, dizendo coisas magníficas dessa figura. Também quem escutou o testemunho de Ana Lúcia na mesma direção, os comentários intercalados feitos por Daniel. Então, tudo faz com que a gente respire um clima de muita esperança, de muita luz, aquilo que a Divina Ruá coloca sobre nós. Devo a João Fragoso, querido amigo, esse momento. Eu sempre gostaria, e Daniel também já mencionou, de tê-lo aqui presente, ele próprio fazendo a leitura do seu texto, precioso texto ao qual se referiu Daniel. Eu também recomendo muito a que leiam todo o texto dele, pela riqueza que ele nos apresenta. Então, é baseado nessas informações que ele nos passa, que eu também tive a graça de compartilhar, convivendo com Dom Fragoso, desde 98, assim, o segundo momento, 98, quando ele se tornou emérito da Diocese de Crateús e veio residir aqui em João Pessoa, lá no bairro José Américo, onde tinha na rua
e depois, com justiça, o poder público conferiu o nome do seu pai, José, o nome da rua, Rua José Fragoso, Rua José Batista Fragoso. Então, lá no bairro Zé Américo, um bairro bastante popular. E ele humildemente escolheu para viver ali os 8 anos seguintes da sua experiência entre nós. Então, eu, de minha parte, já o tinha conhecido também no meados dos anos 60, lá na Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, da qual era bispo Dom Severino Mariano de Aguiar, um bispo que foi tornado bispo no mesmo ano em que Dom Fragoso também tinha se ordenado bispo, 1957. Mas eu só fui conhecê-lo em meados dos anos 60. Lá, como a gente sabe, em 57 ele foi ordenado bispo, mas foi bispo auxiliar lá de São Luís, do Maranhão. Lá passou 7 anos, depois vindo em 64, como sabemos, para Crateús, onde, já foi mencionado aqui, viveu com aquele povo, com aquela esperança, com aquela fé, de 64 até 98, tendo-se, então, tomado a decisão de vir morar aqui em João Pessoa, mais próximo de suas irmãs. O que eu vou dizer aqui sobre Dom Fragoso, correspondente ao que acompanhei da vida dele, tanto nas conversas, que a gente teve tantas, na casa de João Fragoso, ou na casa de José Comblan, um grande amigo de Dom Fragoso também, lá nos reuníamos sempre, a cada mês, para escutar tanto Dom Fragoso como José Comblan, compartilhar um pouco a conjuntura social e eclesial, com a contribuição, principalmente de Comblan. Mas também nos reunimos tantas vezes na casa de Dom Fragoso, acompanhando essas suas reflexões todas. A entrevista que fizemos, João Fragoso, Luiz Gonzaga, Padre Eliésio e eu, na casa dele, 3 meses antes da partida dele, 3 meses antes. Profeta dos pobres, Dom Fragoso nos fala. É o título da entrevista, a última que nós conseguimos fazer com Dom Fragoso. E também o livro, do qual também João Fragoso é um dos participantes. O livro que foi feito com Dom Fragoso, ele próprio teve a ideia de fazer 21 capítulos, e a gente, então, com o vasto material que ele tinha, o documentário que ele tinha, as fontes que ele reuniu cuidadosamente, dispôs para nós, para o Luiz Gonzaga, para João Fragoso, para o Padre Eliésio, para mim. Então, fizemos conjuntamente esse livro, que é a Igreja em Crateús, 1964-1968. 1998, Igreja Pobre e Libertadora. É um texto que foi publicado pela Loyola. Então, é importante ver esses registros feitos sobre Dom Fragoso, mas ele nunca queria que falassem sobre ele. Era ele junto com o povo. O depoimento de Ana Lúcia é denso nessa direção, de saber que ele quer sempre promover os outros. É alguém que eu resumiria em 5 palavras, sobre as quais vou tentar dizer alguma coisa, né? Uma primeira palavra é um cidadão, é um trabalhador, ou, se quiserem, é um operário do reino de Deus. É uma figura sobre a qual vou falar também, essa dimensão do Fragoso. Uma segunda dimensão que me toca muito em Dom Fragoso é a figura de educador popular. Educador popular. Outra figura é a de um místico, ou, se quiserem, é de alguém movido, animado por uma espiritualidade reinocêntrica, alimentando toda a sua vida. Um dom que ele recebe também desde a sua família, sobre a qual também teremos a oportunidade de dizer uma palavrinha. Outra dimensão do Dom Fragoso é o de profeta, isso é mais conhecido na parte dele, sobretudo no tempo da resistência à ditadura militar. Temos muito a dizer, mas hoje vamos só rascunhar algumas coisas. E outra é de revolucionário, talvez seja essa uma dimensão pouco conhecida ainda a respeito de Dom Fragoso. Bom, do ponto de vista de cidadão, ou de trabalhador, ou de operário do reino, ele aprende na família, ele aprende com os seus pais, seu José Fragoso e a sua mãe, Dona Maria José, uma santa. Pelo depoimento de João Fragoso, quem leu o texto dele vai tomar conhecimento de como era essa mulher, como era uma seguidora de Jesus, sobretudo na opção radical pelos pobres que ela fazia, chamando à mesa para a refeição aquelas pessoas mais humilhadas daquela região, que vinham para a casa dela, e ela atendia a todas e tratava igual como tratava aos seus próprios filhos, aliás, causando-lhes algum incômodo. Mesmo assim, ela dizia que ali era Jesus que estava à mesa com eles também. Então, essa educação, essa formação que João teve com o pai, seu José, e com a mãe, Dona Maria, e com os seus irmãos, né? São 5 irmãos de João e uma irmã, né? Além de Dom Fragoso, que é o mais velho, nasceu em 1920, temos ainda, depois dele, temos ainda o Domingos, depois temos o Stanislau, depois o Hugo, Frei Hugo depois, não é? Hugo, depois o José, e depois se tornou Frei Domingos, depois Madalena, a única filha, e João Fragoso, que é o caçula que está conosco aqui. Então, essa família tem um enraizamento muito grande no Evangelho e testemunhou para os filhos
de tal modo que não foi por acaso que dos irmãos Fragoso, todos passaram pelo seminário, inclusive João Fragoso também, e 3 deles tendo se ordenado presbíteros. É o caso de Dom Fragoso, é o caso do seu irmão Frei Hugo, franciscano, e é o caso de Frei Domingos, como passou a ser chamado. O nome dele de nascimento é José, mas ele tomou o nome de Domingos. E os outros também, irmãos dele, entraram também para o seminário. Não se ordenaram, passaram por experiência. E tem Madalena, uma grande assistente social, muito militante, ardorosa também, muito consciente, muito impregnada dessa força evangélica. Madalena. Então, é nessa raiz que ele vai beber, é nessa raiz que ele vai também ter a inspiração maior dele, não somente Dom Fragoso, os demais filhos e a filha também. Então, outra importância de Dom Fragoso, além dessa família, onde ele colhe a raiz principal de sua formação, a gente vai ver na JOC, na Juventude Operária Católica. É a grande escola pela qual passa Dom Fragoso. É claro que ele passou também pelo seminário, teve influência de um Teilhard de Chardin, teve a influência de um Joseph Cardin, mas aí já pela JOC, mas é a escola da JOC que mais impacta a formação de Dom Fragoso. É a JOC, a Juventude Operária Católica, que o torna esse místico revolucionário ao longo da sua vida. Alguém que tem uma espiritualidade radical nessa direção de ver a possibilidade de estar sempre, como o depoimento de Ana Lúcia dizia, sempre incentivando, sempre ajudando as pessoas a irem mais longe, nunca se conformarem com alguma coisa, mas sempre estarem a serviço e procurarem progredir sempre mais. Então, esse é o lado, digamos, de Dom Fragoso. A JOC é uma escola muito importante, ao lado de figuras como Lourdes Carvalho, aqui em João Pessoa, ao lado de Angelina Oliveira, entrou na JOC juntamente com João Fragoso, juntamente com Elias Cândido, que eram também jocistas importantes aqui. E tendo toda uma experiência longa de acompanhamento do ciclo operário, tanto aqui como em outros lugares também. Então, Dom Fragoso é alguém que se apodera, digamos assim, dessa fé, dessa esperança, desse amor de buscar transformar o mundo, daí sua dimensão revolucionária, sobre a qual falaremos também. Então, a JOC é, portanto, esse espaço de formação que transforma muito Dom Fragoso, para além do que ele recebeu do seminário, para muito além do que ele recebeu do seminário. A JOC o faz descobrir o reino de Deus de maneira mais profunda, de maneira mais fiel também. Então, a JOC é uma escola, e a gente há de entender Dom Fragoso por isso aí, até também como fidelidade às suas raízes de família. Era também alguém que se sentia cidadão, se sentia agricultor, fiel à causa libertadora dos camponeses, lutou muito a favor dos camponeses, também em Crateús, como a gente sabe. Outra dimensão importante de Dom Fragoso é essa de ser um místico, essa de ser alguém carregado dessa espiritualidade reinocêntrica. É claro que era bispo também, era presbítero bispo, mas, digamos, toda a vocação dele era, sobretudo, animada por essa mística revolucionária, por esta mística reinocêntrica. Claro que era alguém da igreja, tinha também essa dimensão eclesiológica. No entanto, acima dessa dimensão estava a dimensão do reino de Deus e sua justiça. Aí a gente entende bem como foi a trajetória sofrida, militante e esperançosa de Dom Fragoso. É aí que a gente vai entender a sua figura de profeta também, de maneira mais forte, e principalmente no tempo da ditadura militar, na resistência que ele fez em Crateús. Ele fez de maneira coletiva, comunitária. Não é alguém a enfrentar isoladamente, mas é alguém a incentivar as outras pessoas a cumprirem sua vocação também. Então, isso estava presente em Dom Fragoso, tanto nas jornadas catequéticas, que ele promovia lá no início do seu pastoreio em Crateús, mas também no acompanhamento firme da educação popular, a figura do educador popular. Naquele tempo da ditadura, ensinando o método Paulo Freire. Vejam, tendo lá em Crateús, como sabem, um batalhão do Exército a vigiá-lo o tempo todo. E mesmo assim, ele ousava, inclusive com a ajuda da esposa do comandante do Exército, que era filha do general Lott, a também buscar publicar no mimeógrafo os trabalhos necessários para o estudo de Paulo Freire, a educação popular, a alfabetização, por exemplo. Então, isso é forte do Fragoso. Mas também seu compromisso com a causa camponesa, pela via dos sindicatos também, que ele muito ajudou, que ele muito incentivou, os sindicatos, mas também fortalecendo a consciência étnica, a consciência indígena, a consciência negra, e sempre buscando numa perspectiva comunitária, ajudando os seus padres, as suas religiosas, a viverem sempre comunitariamente, a terem sempre um espírito comunitário, inclusive na vivência
as religiosas inseridas tiveram um papel extraordinário, como todos sabemos. Então, fizeram uma grande revolução em Crateús, porque a opção pelos pobres era alguma coisa testemunhada no dia a dia desse pessoal. Então, a gente vai vendo a importância que tiveram as sedes, as centenas de sedes reunidas nas várias paróquias, pelas várias paróquias, mas também a luta dos sindicatos, a luta do povo negro, a luta também das mulheres vítimas da prostituição, o Ninho, a experiência do Ninho, muito contada no livro também. Então, é alguém que vem a ser um profeta a partir dessa busca constante da procura do reino de Deus e sua justiça. E o último ponto que eu vou mencionar aqui, eu não sei, eu não estou controlando o tempo, mas eu não devo passar os 20 minutos, gostaria até que Daniel me dissesse um sinal sonoro, que eu não vejo, um sinal sonoro quando chegasse na altura dos 15 minutos, para eu poder organizar o pensamento. A última parte que eu gostaria de frisar de Dom Fragoso é a sua resistência à ditadura militar. E, neste ponto, eu friso a importância de um livro que, de tão forte, de tão enérgico, ele não pôde publicar em português. Foi um livro que ele publicou na França em 69. Vejam, 69 é o tempo posterior, um pouco posterior ao golpe dentro do golpe. Era o tempo posterior ao 13 de dezembro de 68, quando houve o AI-5, que fechou o tempo de vez e a tortura começou a se agravar no caso do Brasil. Torturas, prisões, assassinatos, banimentos, essas coisas que a gente é preciso recordar para não repetir essa história. Então, mesmo nessa época, ele, que tinha participado do Pacto das Catacumbas, uma experiência muito importante na vida dele, que sempre saudava os avanços proporcionados pelo Concílio Vaticano II, mas ele sozinho não. Ele e mais uma parcela de bispos, uns 40 bispos, a gente pode acrescentar um pouco mais, mas os signatários iniciais do Pacto das Catacumbas foram 40. Entre eles estava o Dom Fragoso, estava o Dom vários bispos também do Nordeste, mas também da América Latina, mas também da própria Europa, da África também e da Ásia. Eram 40 bispos que, no dia 16 de novembro de 65, ousaram reunir-se, poucas semanas antes do final do Concílio Vaticano II, reunir-se lá nos arredores de Roma, nas catacumbas, na catacumba de Santa Domitila. E lá, então, trataram de celebrar esse pacto em 13 pontos, e os pontos diziam que dali para adiante eles prometiam, ao retornarem às suas respectivas dioceses, não quererem mais ser tratados como excelência, buscarem ter uma vida próxima da vida do povo, morarem próximo com o povo também, terem Inclusive, Alder, o Zé Vicente é muito feliz, né, na poesia dele mencionar a respeito, né? E, bem, o tempo está avançando bastante, né, como você mesmo pediu para eu mencionar, mais um minutinho para você concluir, que a gente já vai fazer o fechamento logo em seguida. Tá certo, tá bem. Obrigado, Alder. Então, esse livro de Dom Fragoso, voltando ao livro, ele publica em 69, um ano antes do livro de Comblan, Teologia de la Révolution. Dom Fragoso publica Evangelho e Revolução Social, Evangelho e Revolução Social. É um livro primoroso, sobre o qual também eu usei fazer uma pequena análise, que está nos textos de Alder Calado. Então, é essa figura de revolucionário que também é Dom Fragoso. Então, alguém que é um cidadão do reino de Deus, é um operário do reino de Deus, mas também é um educador popular, também é um místico, alimentado por essa espiritualidade reinocêntrica, é um profeta, é alguém, enfim, um revolucionário que a gente homenageia, né? Não por acaso que o dia 12 de agosto coincide também com a data importante de outras figuras, como a própria Páscoa de Alfredinho, com quem ele partilhou muita experiência bonita, inclusive na experiência do Ninho, mas também é a data, aqui no caso da Paraíba, do assassinato de Margarida Maria Alves. Então, eu quero cumprimentar a todas, dizer da importância que foi, agradecer a João Fragoso pelo convite que me fez, gostaria muito de ouvi-lo aqui, mas também agradecer a Daniel pela iniciativa, agradecer a Zé Vicente, cuja poesia percorre toda essa trajetória de Dom Fragoso de maneira tão densa, e também agradecer ao testemunho denso e fecundo que nos foi apresentado por Ana Lúcia. A todos, muito obrigado, meu agradecimento. Muito bem, Alder, maravilhoso. Acho que a sua mensagem, a sua fala disse bastante, conseguiu contemplar, em síntese, não só todos os depoimentos que ouvimos aqui do Zé Vicente e da Ana Lúcia, mas também foi extremamente fiel ao que o João Fragoso escreveu no seu texto de forma brilhante para todos nós que
tivemos a oportunidade de apreciar o livro com todas essas mensagens. E é curioso, porque este mês de agosto, nós temos assim, muitos profetas sendo celebrados, né? Nós tivemos, no dia 8, Pedro Casaldáliga, Dom Pedro Casaldáliga. No dia 27 de agosto, nós vamos ter a tríade de Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida. E hoje, 12 de agosto, Dom Fragoso, Margarida Maria Alves e Alfredinho. É um mês místico. E o dia de hoje nos traz muita emoção escutar tantos depoimentos fortes nesta noite. Queria, então, fazer uma rodada final, simplesmente para a gente dar uma boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, para encerrar esta roda de conversa do Conversas de Paz e Esperança. José Vicente? Uma celebração, verdadeira celebração nessa noite. Eu agradeço a você por vir puxar para essa roda. A gente já está nessa noite em ação de graça por esse testemunho, não é, Ana? A você, Alder, ao Fragoso, e a você, Daniel, por fazer esse serviço de guardião da memória. Não é qualquer coisa, porque a utopia do futuro, do presente, se alimenta da memória. Um grande abraço, Fragoso, Margarida, Alfredinho, presentes. Ana? Bom, eu queria agradecer, Daniel, pela oportunidade. Isso foi muito bom para mim. E agradecer também a Deus por essa oportunidade de ter me oferecido esse tempo que eu vivi com Dom Fragoso na Diocese de Crateús e também agora poder estar nesse livro que traz essa memória, que traz tantas coisas importantes para fortificar a nossa caminhada e também trazer aí o exemplo para a juventude que está aí, que era tão forte em Dom Fragoso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter conhecido, ou melhor, por ter escutado o João, a voz dele foi o maior presente. Zé Vicente, nem se fala, que ele mora no meu coração, é uma pessoa que, ele, quando está perto, ou quando a gente escuta ele, já você fica assim, cheio de utopia. Zé Vicente, se eu pudesse, eu te encontrava 3, 4 vezes no ano, sabia? Que me faz muito bem. Eu adoro ouvir. E também escutei agora o nosso amigo, que foi lindo que o senhor falou, eu fiquei muito feliz por tudo que o senhor falou, o senhor deu aí uma verdadeira aula de informações importantes para a nossa continuidade. Amei, viu? Muito obrigada. Foi ótimo, senhor Helder, né? Alder, a sua mensagem. Alder. Muito obrigado, senhor Alder. Eu gostaria também de agradecer, primeiro felicitar a Daniel pela iniciativa desta roda de conversa e da publicação do livro Dons da Profecia. Parabéns, Daniel, continue assim. Agradecer muito de coração a poesia de Zé Vicente, não somente agora, mas toda uma vida de poesia que ele nos oferece e a quem tanto devemos. Agradecer a Ana Lúcia pelo testemunho que ela nos deu, agradecer a João Fragoso pela sua presença entre nós, e, ao mesmo tempo, dizer que o melhor que a gente pode fazer em relação a essa homenagem que prestamos a Dom Fragoso é continuar discípulos do ressuscitado nessa busca também de ser fiéis ao legado que ele testemunhou entre nós. Uma boa noite, um grande abraço a cada uma e a cada um. E a todos vocês, muito obrigado por estarem conosco nesta noite. Fiquem com Deus, dê um joinha, se inscreva no canal e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita